Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e eu sei que vocês queriam que eu gravasse esse vídeo, então vamos lá. Flamengo vence o Atlético Mineiro por 1-0 e, assim, assume a liderança do Brasileirão novamente, até porque o Cruzeiro perdeu hoje de 2-1 para o Ceará, um resultado inesperado, mas é aquele negócio. Pontos corridos é isso, regularidade, consistência, cada tropeço custa muito caro. E o Flamengo hoje tinha aquela casca de banana, né? Vai enfrentar um Atlético que vem jogando mal, inclusive essa é a terceira derrota seguida no Brasileirão para eles. Mas tem Hulk, tem Scarpa, tem bons jogadores ali que você não pode bobear, né? Se for o Rony, pode bobear porque a gente viu. Mas assim, o Atlético Mineiro não é um time que o Flamengo poderia entrar em campo com um salto alto. Esse jogo é muito perigoso, não à toa o primeiro tempo do Atlético é melhor. O Atlético produz as melhores chances. Mas aí a gente fala, né? Tipo, a chance boa tem que cair no pé certo, né? E que pé mais errado do que o Rony, né? Assim, eu fico pensando, né, que o Atlético Mineiro quase perdeu o Rony, porque ele entrou na justiça querendo rescisão, né? A única razão de eu não querer que isso aconteça é o Atlético ganhar dinheiro na venda, entende? Mas, como eu já sei que esse dinheiro não vai ser reinvestido no clube, né? Eu já torço mesmo que consiga a rescisão que saia, né? Porque eu até hoje não entendo por que a diretoria do Atlético pagou o Palmeiras para trazer o Rony, 40 milhões de reais, ainda paga um salário astronômico ao cidadão. Ele é fraco, gente. Ele nunca jogou como craque, ele nunca foi craque. É um jogador limitadíssimo. Fez uma temporada discretíssima, banco. E isso num time que nem tem um 9 firmado, né? Agora tem o Vitor Roque, que tá começando a jogar um pouquinho melhor, né? Mas é aquele negócio, o Rony poderia ser o 9 do time se fosse bom, mas não é. Esse é um jogador limitadíssimo, já está com 30 anos de idade. Agora é o momento do declínio físico, que ele começa a cair de produção. O Atlético pagou para ter esse jogador, que é fraco e agora em declínio. E assim, perder um gol sem goleiro, eu fico fazendo esse exercício, né? O gol tem 7 metros e 29 acho que de largura e 2,43 de altura. Eu tô chutando aqui os números, mas tenho certeza que é mais de 7 metros de altura, não, 7 metros de largura por 2 metros de altura. Mas, assim, ele tá sem goleiro na entrada da área. Eu fico pasmo que o cara ainda ia finalizar para fora, mas tem um zagueiro. É rir pra não chorar, né? Tem um zagueiro cobrindo um canto, né? O cara nem se dá o trabalho de ficar no meio do gol. Ele vai cobrir um canto, né? Porque ele tem que ficar em algum lugar, né? O Rony, ele tem o gol. Não é possível que um atacante não olhe pro gol, né? E pior ainda, não é possível que ele olhe e chute na direção do gol. Não tem nada para defender nesse lance. Aquilo ali era para rescindir o contrato, era para apanhar no vestiário, era para ser substituído na hora. Que, assim, perder um gol desses, num jogo que eles precisavam ganhar, o Atlético precisa ganhar. O time tá, acho que, em 13º no campeonato, a campanha é ruim, eles precisam de resultados. E sair na frente no placar ali era tudo que o Cuca queria, porque o time ia sair contra-ataque, e a única coisa que ele tá sabendo fazer hoje em dia é contra-ataque. Então, assim, o Atlético Mineiro perdeu a chance ali, perdeu de novo com o Rony, é uma partida inacreditavelmente ruim, e que ainda foi premiada até os 30 do segundo tempo em campo, né? E aí eu fico pensando, agora que o Biel é o novo reforço da equipe, né, e até entrou jogando bem, se ele que vai virar titular imediato, o Atlético ainda vai ter que suportar um estrupício como o Rony. Mas outro jogador que não pode passar em branco é o Júnior Santos, né? Que outro jogador fraco, né, no Atlético, assim, é realmente inacreditável que o Atlético pagou também para trazer o Júnior Santos e pagou caro. É outro jogador também que lesiona muito, que tá também no prazo de validade em termos de idade ruim. Então, assim, investimentos péssimos, uma montagem de elenco questionável. Agora tá contratando alguns jogadores que estão lá no Oriente Médio, torcendo para eles serem resposta, porque vendeu possivelmente o melhor jogador da temporada, tirando o Hulk, é claro, né, que era o Rubens, né? O Rubens fez falta nesse jogo. Sabe uma falta que o Rubens fez? Que o Atlético Mineiro teve que usar o Scarpa de lateral esquerdo. Porque o Atlético foi aí no 3-4-3, né? O Cuca colocou desse jeito, né? Aí o Arana não podia jogar e teve que alguém fazer a função. Foi o Scarpa de novo. Voltou o período do Gabriel Milito, tendo que jogar de ala direita, esquerdo, né? E, assim, é triste ver o Atlético Mineiro jogando um futebol tão pobre, né? Falando aqui como torcedor, mas é muito fruto de uma diretoria que, assim, tá cagando horrores pro clube. E mais do que isso, é assim, o Cuca em 2025 é piada de mau gosto, nem digo tanto pelas polêmicas pessoais, isso já seria o suficiente para não contratar, mas é pelo aspecto de que, assim,
o futebol brasileiro está crescendo em nível tático, ele não está acompanhando essa curva, e as grandes qualidades que o Cuca tinha sempre foram esse negócio de ser um cara que montava bem elenco, mas ele fazia isso quando aqui era um terreno, quando o grande reforço do Flamengo era quem? Biel, entende, né? Eu me lembro dos reforços do Flamengo lá em 2013, né? Era um negócio bizarro, né? Um monte de jogador, assim, que parecia aqueles caras que iam no bar beber de manhã e jogar de tarde, né? Então, assim, eu ficava pensando assim nisso. Nessa época ele montava elenco bem, né? Mas era daquela época, né? O Palmeiras, assim, tinha muito mais investimento que os outros clubes, aí era mais fácil. Agora não tá num clube que tem tanto investimento, mas muita oportunidade boa de mercado deixou passar. O Atlético podia ter contratado o Brenner, mas foram atrás do Rony. O Atlético podia ter feito investimentos muito mais inteligentes, muito mais espertos, mas fizeram mais idiotas, porque tem um técnico que é gente que está testado nacionalmente, umas palhaçadas dessas, aí contrata esses jogadores que não fazem impacto algum. E o Cuca falha em não conseguir extrair futebol das peças que estão sendo subaproveitadas, né? Ele não está potencializando o Scarpa. Eu até estou chocado. O Scarpa está produzindo menos do que com o Milito e o Milito colocava ele de lateral esquerdo. E aí a gente tem que ver também, né, que ele não está tirando o melhor do Bernard e o Hulk que está tendo que fazer, tirar uns coelhos da cartola, é gol de falta, é gol olímpico. O Atlético passa mais um jogo sem marcar com bola rolando. Embora o Rony tenha perdido aquele gol inacreditável, isso é muito grave. Já são 6 jogos seguidos sem marcar um gol com bola rolando e mostra a pobreza tática que é esse ataque do clube. Agora, do outro lado do Flamengo, né, os reforços nem estrearam. Não teve Saúl Ñíguez, não teve Emerson Royal. Pelo jeito vão contratar o Carrascal também. Então, assim, o Flamengo vai melhorar bastante o nível da equipe. São bons jogadores, são bons reforços. O Flamengo vai ter Samuel Lino também, né? O Flamengo, ao meu ver, tá montando um time que caminha para ser campeão brasileiro, porque aumenta a profundidade, aumenta a qualidade. E o trabalho do Felipe Luiz é bom. Eu não acho um trabalho assim, tipo, o nível do Jorge Jesus também, não é para tanto, não é mais. Hoje não foi um jogo brilhante do Flamengo, um gol de bola parado com o Léo Ortiz e tudo isso. O Atlético pressiona em alguns momentos, cria boas chances, mas no final ganha, e é o que importa, né? 1-0, 3 pontos, né? Ganhar bem ou ganhar mal, é ganhar ainda, né? Então, 3 pontinhos importantes e com isso o Flamengo consegue tomar a liderança. Agora é ver como vai ser nas próximas rodadas para ambas as equipes. Se o Atlético continua nesse marasmo de meio de tabela terrível que eles estão e se o Flamengo sustenta a liderança, mas assim, precisa ver como vai ser o encaixe dos reforços, como o Felipe Luiz vai extrair o melhor futebol deles. De qualquer jeito, hoje é aquele jogo importante. Foi difícil, foi perigoso, o Flamengo não se impôs da maneira que muita gente gostaria no jogo, teve que temer com os contra-ataques que o Atlético chegou a construir, mas no final acabaram saindo com a vitória e 3 pontos importantes nesse campeonato. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.